Você já imaginou nós vemos o presidente Bolsonaro sendo julgado na Corte Internacional de Haia? É exatamente o que alguns estão querendo fazer. Saiu no New York Times, na retransmissão online, com o seguinte título: Imagine Jair Bolsonaro standing trial for ecocide at The Hague. Imagine o presidente Bolsonaro sendo julgado por um ecocídio na Corte Internacional de Haia. Essa notícia apareceu na edição impressa com outro título: Can we make destroying the Amazon a crime against humanity? Mas na edição digital apareceu o título que eu disse há pouco. Veja até onde essas coisas chegaram. Qual é a notícia do New York Times? No dia 22 de setembro, a edição impressa apareceu com um título. A edição em internet apareceu com um título mais truculento: Imagine Jair Bolsonaro sendo julgado pela Corte Internacional de Haia por crimes contra a humanidade. E vem o texto do correspondente do New York Times no Brasil, Ernesto Londônio. Desde agosto, enquanto as grandes superfícies da Amazônia estavam sendo reduzidas a cinzas, o que absolutamente não aconteceu, e a indignação e os chamados à ação se intensificaram, um grupo de advogados e ativistas estava promovendo uma ideia radical e descobriram um aspecto positivo dessa grande tragédia: o presidente Bolsonaro, em alguns anos, sendo levado para ser julgado pela Corte Internacional de Haia por ecocídio. Isto é, pela destruição premeditada e estendida do meio ambiente, e que esperam que isso no futuro passe a ser um crime de lesa humanidade. Hoje em dia, ainda não existe esse delito internacional que possa ser usado de modo ideal para responsabilizar, em tempos de paz, a líderes ou diretores executivos de corporações por catástrofes ecológicas que tenham como consequência uma aniquilação da população ou um tipo de deslocamento massivo de comunidades associadas a crime de guerra. No entanto, os ambientalistas afirmam que o mundo deveria passar a tratar dessa questão como um ecocídio e como um crime contra a humanidade, como um genocídio, em momentos em que as ameaças a curto ou a longo prazo de aquecimento global estão se materializando. Tudo mentira, não tem nenhum fundamento o que estão dizendo. Mas a ideia, é um balão de ensaio que esses grupos internacionais estão lançando. E, continua, descobriram Bolsonaro uma espécie de vilão ideal, feito sob medida para um caso judicial como prova. Ele se converteu no símbolo da necessidade de criminalizar o ecocídio, afirma Jo Mehta, cofundadora da Stop Ecocide, um grupo que busca que se otorgue à Corte Penal de Haia a jurisdição para processar líderes ou companhias que causem danos ambientais com premeditação. É terrível, mas ao mesmo tempo, dizem, é oportuno. O primeiro chamado proeminente para criminalizar o ecocídio foi realizado em 1972 pelo primeiro-ministro socialista, aliás, Olaf Palme. No discurso, na principal conferência que ele fez, nas Nações Unidas, Palme afirmou que o ar que nós respiramos não é propriedade de nenhuma nação. Nós o compartilhamos. Os grandes oceanos não estão divididos por fronteiras, são propriedade comum. Durante os anos 80 e 90, alguns diplomáticos levantaram a hipótese de incluir o ecocídio como delito grave
enquanto debatiam a competência da Corte Internacional de Haia. No ano de 2016, um promotor da Corte demonstrou interesse em priorizar casos de sua jurisdição que incluíssem a destruição do meio ambiente e a exploração ilegal de recursos naturais ou o despojamento ilegítimo de terras. Eu não sei o que eles entendem por despojamento ilegítimo de terras, porque as terras são nossas do Brasil. O interesse chegou no momento em que os ativistas buscam criminalizar o ecocídio, estavam lançando as bases para uma mudança histórica na competência da Corte Internacional de Haia, estabelecendo o ecocídio como um crime contra a paz. Pelo menos 2/3 dos países assinantes do Acordo de Roma, uma coalizão que propõe uma emenda, um instrumento constitutivo que estabeleça o ecocídio como crime contra a paz. Pelo menos 2/3 dos assinantes do Estatuto de Roma tenderiam a apoiar a iniciativa e de proscrever, de criminalizar o ecocídio para que a Corte obtenha um mandato para julgá-los. Nós vimos nos últimos anos uma grande mudança de opinião pública e estamos entrando numa fase em que se pressionará com forças aos governos para que façam mais, afirmou Roger, sócio do Global Diligence, uma firma que assessora os governos e companhias sobre a redução dos riscos. O processamento para casos de destruição ambiental massiva e sistemática realizada de maneira intencional e premeditada. Essa é a ideia que eles têm. E essa acusação fazem contra o nosso presidente Bolsonaro pelas declarações que ele fez nas Nações Unidas e, sobretudo, pelas declarações que ele fez na sua campanha eleitoral, em que ele fez afirmações que todos nós brasileiros desejamos. Isto é, que as imensas riquezas que há na Amazônia não fiquem eternamente desprezadas no subsolo, enquanto a população da Amazônia é das mais pobres do Brasil. É uma coisa evidente. E que as terras indígenas, que não aumentará as terras indígenas, porque já existe 13% do território nacional para os índios. E, segundo o IBGE, existem apenas cerca de 180 mil índios que vivem na selva. Dos 700 e poucos mil índios, 790 mil índios que há no Brasil, segundo o IBGE, apenas 180 e poucos vivem na selva. Não há razão nenhuma para aumentar as terras indígenas. Pelo contrário, são terras que poderiam ser muito produtivas. Aliás, os índios estão produzindo essas terras, como está se vendo no Mato Grosso, plantaram nessa região e acabaram sendo multados por terem plantado soja. São terras excelentes que não são nem floresta amazônica, faz parte da Amazônia legal, mas não são floresta amazônica, não são bioma rainforest, mas que são terras indígenas. E assim existe terra indígena no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, etc., e totalmente inaproveitáveis. Não há razão nenhuma de aumentar essa área. 13% do território nacional é muita coisa, praticamente engloba a França, a Alemanha, não sei quantos outros países da Europa, apenas para 180 mil índios. Não tem nenhum cabimento. E por causa dessas declarações, estão querendo declarar que Bolsonaro é um ecocídio. Contra isso, nós vamos estar vigilantes, porque a partir disso eles vão querer internacionalizar a Amazônia, declarar a Amazônia bem comum da humanidade e, com isso, confiscar uma grande parte do nosso território. Faça a sua parte, inscreva-se, divulgue e fale a esse respeito. Alerte a seus amigos a respeito dos riscos que pesam sobre o Brasil se nós não soubermos reagir, porque há uma campanha internacional montada contra o Brasil.